Definição. A significa não, tomou divisível. Portanto, a palavra átomo significa não divisível, né? A palavra átomo surgiu em 450 anos antes de Cristo, quando os filósofos gregos Demócrito e Leucipo tentaram definir a matéria. Para eles, a matéria era formada por minúsculas partículas, indivisíveis, chamadas de átomos. Hoje consideramos os átomos como sendo os elementos básicos constituintes da matéria. E para melhor entender esse átomo, né, eu tenho alguns modelos atômicos e a sua evolução. Por exemplo, primeiro modelo de Dalton, 1803, né, conhecido como modelo da bola de bilhar. Para esse modelo, o átomo era indivisível, indestrutível e uma esfera sólida. E de acordo com o tamanho da esfera, nós teríamos um tipo de átomo. Tá? O segundo modelo é o modelo de Thomson, 1898, conhecido como modelo de pudim de ameixas. Né? O átomo é uma esfera cujo interior encontramos os prótons positivos e elétrons negativos, dispostos de tal forma que o conjunto fosse neutro. Esse é o conceito, né, do modelo de Thomson. Modelo de Rutherford, 1911, conhecido como modelo de sistema solar, onde o átomo é constituído por núcleo e eletrosfera. Os elétrons estariam girando ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do Sol. No núcleo encontramos os prótons e nêutrons, e na eletrosfera estariam os elétrons. Ainda relacionando com esses modelos, eu tenho outras descobertas importantes. Tá? Por exemplo, 1886, Eugen Goldstein descobre os raios anódicos, chamados de prótons positivos por Rutherford. 1897, J.J. Thomson descobre os raios catódicos, chamados hoje de elétrons, carga negativa. 1932, James Chadwick descobre as partículas desprovidas de carga elétrica, que fora prevista por Rutherford em 1911. São chamadas de nêutrons. Né? E eu tenho aí uma tabelinha para vocês com as características dos prótons, elétrons e nêutrons. Né? Massa relativa e carga relativa. Próton, massa relativa 1, carga mais 1. Elétron, massa relativa 1 sobre 1836, carga elétrica relativa menos 1. Nêutron, massa relativa 1, carga elétrica nula. Elementos químicos. Definição: é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Exemplo: elemento químico hidrogênio, na natureza, é um conjunto de átomos com 1 próton. Elemento químico carbono, na natureza, é um conjunto de átomos com 6 prótons. Elemento químico sódio, na natureza, é um conjunto de átomos com 11 prótons. Né? Conceito também, já dentro dessa classificação de elementos químicos, eu tenho o número atômico, representado pelo Z. Né? Ele identifica o número de prótons de um átomo. Portanto, o número atômico, gente, é a identidade do elemento químico. E sempre o número atômico, né, representado por Z, é igual a P, ou seja, é igual à quantidade de prótons. Né? Número de massa, representado pela letra A. Como a massa do átomo é praticamente encontrada em todo o seu... considerado no núcleo, e no núcleo nós temos os prótons e nêutrons, então eu penso que o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, né? E representa o total dessas partículas. Então eu posso dizer que o A, que é o número de massa, é igual a P mais N. Como num átomo neutro, gente, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, E é igual a P, então no átomo neutro, Z é igual a P, que é igual a E. Como Z é igual a P, então eu posso deduzir que A é igual a P mais N, ou ainda A é igual a Z mais N, e N, que seria um número de nêutrons, é A menos Z, ou N, A menos P. Símbolo dos elementos. Né? O símbolo do elemento químico pode ser representado por 2 letras ou uma. Este símbolo é retirado do nome latino do elemento químico, né? E alguns coincidem com o nome em português. Né? Por exemplo, se for constituído por 2 letras esse símbolo, a primeira deve ser maiúscula e do tipo imprensa, e a segunda deve ser minúscula e também do tipo imprensa. Se for constituído por só uma letra, então essa deve ser maiúscula e também do tipo imprensa. Por exemplo, o hidrogênio, representado pelo H, o hélio, HE, ferro, Fe, sódio, Na, porque é tirado do nome latino natrium, prata, que é tirado do argentum, Ag, e chumbo, tirado do plumbum, Pb. A notação de um elemento químico, ela não é uma notação obrigatória, mas a mais comum, né? Assim, a notação mais utilizada pela literatura, diz que o elemento químico é representado pela letra E, em cima dele tu tem que ter o número de massa, que é representado pela letra A, aqui vocês visualizam na tela, e embaixo
o número atômico é representado pelo Z. Por exemplo, eu tenho ali o símbolo do potássio, cálium K, número de massa 39 em cima, número atômico 19 embaixo. Ainda podemos prestar atenção no conceito dos íons. O que são íons? São elementos químicos em desequilíbrio eletrônico. O número de prótons dos íons é diferente do número de elétrons. E os íons podem ser, gente, cátions, onde tem mais prótons que elétrons, representação X+, né? Como você visualiza aí na tela. E os ânions, onde o número de prótons é menor que o número de elétrons e é representado por Y-, como vocês visualizam na tela.